Tá. Ai, agora apareceu um monte de gente. Um pouquinho, gente. Em geral, a gente tem uma pessoa para incluir e outra para mediar, mas hoje eu estou sozinha. Ô, gente, então, a gente vai iniciar aqui os nossos trabalhos. Hoje a gente está recebendo o professor Gilcinei Carvalho, lá da Faculdade de Educação da UFMG, né? E ele vai conversar com a gente sobre letramento acadêmico. E hoje eu queria, antes de apresentar o professor Gilcinei, fazer um agradecimento formal, né? Pela presença da professora Maria Luísa Levi, do professor Wilson Mesquita e da Lígia Lopes Gomes, que é técnica em assuntos educacionais aqui da UFABC, porque eu fiz um convite especial para eles, no sentido de que eles têm tido alguma experiência, né, buscando desenvolver um curso e com um projeto relacionado à leitura escrita no ensino superior, e eles aceitaram vir aqui conversar com a gente. Então, após a fala do professor Gilcinei, eu devo passar a palavra para eles contarem um pouquinho para a gente e dialogando aí com o professor Gilcinei. Então, eu agradeço bastante a presença deles e, evidentemente, né, agradecer o professor Gilcinei, que eu vou chamar de Gil agora, né, inclusive, né, não pode fazer isso nesse momento, porque é praticamente a live do Gil, então a gente não vou deixar passar essa piada, né, em branco. Gil, muito obrigada por você vir aqui, né, conversar com a gente sobre esse tema, e eu vou falar um pouquinho do Gil aqui, mais formalmente, mas em seguida eu vou realmente pedir para ele, talvez, agregar alguma coisa mais pessoal, mais autoral aí, né, então, o professor Gilcinei Carvalho, ele é professor associado lá na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele atua em vários cursos de graduação, entre eles eu vou falar aqui da pedagogia e outras licenciaturas como educação no campo, educação indígena, licenciatura em português, né? Ele também atua lá no programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação, Conhecimento e Inclusão Social, e ele é pesquisador do CEALI, que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita. Ele tem graduação em letras, mestrado em linguística e doutorado em linguística, e foi pesquisador visitante na UPenn, né, Universidade da Pensilvânia, e também realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Califórnia de Santa Bárbara, né. Ele tem experiência na área de letras, com ênfase em linguística e sociolinguística, e na área de educação, com ênfase nos temas ligados à aquisição e ao desenvolvimento da língua escrita, além de questões que envolvem o ensino da língua portuguesa. Ele já coordenou a área de linguagens do curso de educação do campo, né, lá da Faculdade de Educação da UFMG, e atua também como coeditor do jornal Letra A, que é uma publicação do CEALI. Tá? Então, eu agradeço muito a sua presença, Gil, e passo aí a palavra para você. Talvez gostaria de saber, se você pudesse contar um pouquinho como que você foi cair, se envolver, né, com essa questão do letramento acadêmico e tal, talvez fosse uma coisa interessante para a gente saber um pouquinho mais. Obrigada, viu, Gil? Vou desligar minha câmera também. Então, tá bom. Eu que agradeço, Danusa, o convite, né? Aceitei com grande prazer, por razões variadas, mas é bom destacar duas delas, né? E elas não estão em ordem de importância, as duas são igualmente importantes. Primeiro, a relação pessoal com a Danusa, uma colega também aqui da UFMG, nós tivemos oportunidade de já trocar várias reflexões sobre esse tema, participar de encontros comuns, né, nesse rótulo genérico que é análise do discurso, e nós temos, então, uma agenda, talvez, de pesquisa próxima, né? E a outra razão é exatamente uma certa simpatia pelo tema, e, mais do que isso, simpatia, um investimento também em relação a esse tema.
relativamente novo em termos de constituição de grupos de pesquisa e de temática, mas de grande potencial, né? E é um pouquinho esse potencial que eu queria compartilhar aqui hoje com vocês. Meu planejamento, então, por falar por volta de 20 a 30 minutos, e Danusa, por favor, controle, porque realmente um assunto pode puxando o outro, embora eu tenha me organizado aqui para não perder o fio condutor, mas sempre um risco que se corre, certamente, né? E depois, então, a gente pode abrir para a discussão de alguns temas, e eu estou entendendo, se me permita também, Danusa, ter essa hipótese, que certamente pode ser a inauguração de uma conversa que pode depois se estender por outros momentos e outras situações, inclusive com a implementação, talvez, de um diálogo até mais institucional, de pesquisas comuns, etc. Então, a gente pode potencializar depois essas afinidades, né? Então, eu já começo fazendo o que a gente chama de uma salvaguarda, quer dizer, o que eu não vou fazer, né? Porque acho que isso é interessante para a gente ter uma sintonia aqui em relação às expectativas. Então, eu não estou aqui, quer dizer, embora a Danusa tenha dito aí no currículo, eu sou essencialmente um professor de língua portuguesa, alguém que investiu muito nessa questão do entendimento, do funcionamento da língua, então posso me considerar um linguista, um sociolinguista, mais especificamente, mas nem por isso, obviamente, eu vou aqui trazer para vocês uma prescrição em relação a comportamentos, né, relativos, principalmente o que deve, né, e ser feito em relação aí às práticas de leitura e de escrita. Então, não é uma prescrição, né, em relação a isso, principalmente porque nessa atitude de investigação, na verdade, uma das entradas preferenciais que nós temos é de, primeiro, entender o fenômeno, ver os fatores que levam a uma determinada ação ou as características que podem ser elencadas para a gente caracterizar uma determinada prática e situar essa prática num determinado tempo e no espaço. E por isso, então, eu vou saudar com muita propriedade essa questão lá do título, de ter colocado no plural, né, letramentos acadêmicos. Então, de certa maneira, embora haja, que não é o tema aqui da nossa conversa hoje, embora haja uma tensão e uma disputa terminológica muito grande, que é, inclusive, muito, nós vamos ver um traço muito comum do fazer científico, a gente, de certa maneira, criar uma referência, porque ela acaba delimitando certos campos, né, no sentido aí de Bourdieu mesmo, né, campos disciplinares, e, obviamente, esses campos disciplinares envolvem disputas políticas em relação a não só a constituição ou o enquadramento do fenômeno estudado, mas principalmente a questão da formação de uma comunidade que segue ou não determinadas orientações. E aí a terminologia ela é muito interessante. E aí, só para ilustrar para vocês, porque eu não vou falar exatamente, claro, vou deixar implícito aqui algumas coisas ligadas a isso que ajudarão a entender melhor os conceitos de letramento, mas a disputa ela se encontra, inclusive, no nosso segmento de ensino superior, que muitas vezes vocês vão encontrar a palavra letramento acadêmico, alfabetização acadêmica, letramento científico, alfabetização científica, e aí podemos, obviamente, encontrar pontos de aproximação, mas também pontos de divergência e de distanciamento, que tem a ver também com o modo como é concebido, né? E eu começo, então, discutindo uma coisa importante para entender essa agenda de pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, uma agenda de pesquisa que certamente tem o potencial para também afetar certas práticas de ensino, que acho que aqui é o que interessa também a gente, já que estamos lidando, né, com
nós somos professores e lidamos com a questão da ação docente, então, portanto, somos agentes de letramento nesse aspecto, né? Então, é bom começar em relação a essas expectativas, né, para a gente situar melhor o fenômeno. Então, dentro dessas expectativas, que não são expectativas só nossas, são expectativas que constituem quase que o senso comum do ponto de vista de valores sociais que são agregados, né, a determinadas práticas, no caso que estamos lidando com práticas de leitura e de escrita, ou, de forma mais geral, as práticas de letramento que envolvem também a oralidade, né? Não é só a ação de ler e escrever, é a ação de falar também, né? Porque a oralidade, ela também ela tem uma interseção muito grande com modelos escritos. Basta estarmos em situações mais formais que esses modelos eles vão emergindo. Então, há uma crença muito, muito forte, muito arraigada, de que o nível de escolaridade, né, ele estaria numa correlação muito direta com o grau de letramento. Então, quanto maior o nível de escolaridade, maior o grau de letramento. Claro que essa equação ela é bastante contestada, porque ela não é assim, automática, depende de uma série de fatores, mas a gente espera, por exemplo, que ao término, né? Quando eu falo a gente aqui, historicamente, estou aqui me colocando nesse lugar de expectativas construídas e quase naturalizadas nesse momento, né? Então, a gente espera que, ao final da educação básica, o próprio nome já está dizendo, para se entrar numa educação superior, né, as práticas de leitura e de escrita já estariam num certo nível de domínio que não precisaria, pelo menos em tese, serem objeto de discussão, porque, obviamente, principalmente esse ingressante aí na universidade, nem estou falando ainda de permanência, porque depois esse é o próximo tópico, o ingressante ele já estaria habilitado, ele já teria o desempenho esperado em relação a isso. Essa crença, na verdade, ela motiva certas avaliações, que são avaliações que, na maioria das vezes, vão entrar num discurso muito de avaliação negativa, em termos de... E essa reclamação ela não é contemporânea, não, viu, gente? Nós temos esse discurso aqui no Brasil mesmo, eu posso datar desde lá do início dos anos 70, quando houve uma primeira expansão, né, da universidade, uma maior abertura, né, porque, obviamente, a universidade, é bom que a gente diga logo de cara, ela representa e ela corporifica muito uma instituição de elite, entendendo a elite do ponto de vista variado, quer seja do ponto de vista socioeconômico e, principalmente, quer seja do ponto de vista de produção e divulgação de certos conhecimentos, né? Em termos aí de capital cultural, de referência de mundo, etc. Então, nós temos, naturalmente, aí essas expectativas. E aí, então, baseado principalmente nessa imagem de alguém que já estaria acabado, né? Portanto, sabe ler e escrever, e esse assunto, então, já foi vencido, na maioria das vezes, então, as pessoas pensam que o ler e o escrever aí não seriam mais objeto, né, de discussão explícita na academia e na universidade, exatamente porque já se passou o tempo, já não é mais alguma coisa de escolar, vamos dizer assim. Tanto é que a gente muitas vezes costuma fazer essa distinção entre as esferas. Uma coisa é a sua trajetória escolar, outra coisa é a sua trajetória acadêmica. Tanto que a gente tem até muitas classificações pejorativas, né, em relação a que a universidade não pode ser um colegião. Você já deve ter ouvido muitas dessas coisas, né? Que ela não é um colégio, então, portanto, ela teria um outro, vou usar aqui um termo técnico, ela teria um outro ethos, ela teria uma outra conformidade em relação a esses valores que ela cultiva. E aí, então, quando se coloca no debate essa questão da leitura e da escrita, a gente precisa ter muito cuidado para exatamente não cair nesse discurso
que por mais legítimo que ele seja, porque envolve uma política de escolarização, né, num determinado sistema de ensino, um determinado país, um determinado contexto, né, que a gente tem. Eu quero dizer que essas expectativas elas são legítimas, mas a gente precisa entender também quais são os contextos históricos e sociais que produzem determinados resultados, né? E aí esse discurso, né, de idealizar um aluno, né, esse ingressante que já estaria acabado, ele produz, obviamente, um sentimento, muitas vezes, que não é bom nem do ponto de vista de quem está ingressando, porque ele vai ser enquadrado como um não conhecedor, quanto do ponto de vista de quem vai planejar realmente essa trajetória acadêmica. Do ponto de vista político, isso causa ainda mais necessidade de reflexão, porque, e essa discussão, vale dizer, que eu preciso destacar isso, que ela não é exclusiva no cenário brasileiro. Ela já ocorre e ocorreu muito, vou dar aqui 2 exemplos, tanto no cenário americano, quando você teve, principalmente nos anos 60 e 70, essa maior abertura da universidade para as minorias, por exemplo, né? Quanto, por exemplo, na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, em que essa questão também de acesso à universidade, ela entrou na pauta, porque isso já há algumas décadas, né, no mínimo 3 décadas atrás, porque isso tem a ver com também aquele fator que eu comentava inicialmente, essa correlação que se estabelece. Então, quanto mais letrado um povo ou uma pessoa, etc. Então, portanto, ela também teria maior grau de desenvolvimento. Então, a escrita, na verdade, e as práticas de letramento, elas sinalizariam, né, de um ponto de vista político, a possibilidade, tanto é que tem uma visão muito instrumentalizadora da leitura e da escrita, que funciona até determinado ponto. Bem, nessa direção do que eu estou discutindo aqui e tentando defender a ideia de que o tema ele é relevante para a gente discutir, não nesse sentido de reclamar sobre um perfil que deveria ter entrado e não entrou, um perfil que deveria ter sido desenvolvido e não foi desenvolvido em níveis de ensino que precedem a universidade. Eu vou preferir fazer aqui a discussão, e ela é importante que seja nessa direção, sobre as próprias expectativas que são colocadas para a universidade como instituição. Então, se nós formos pensar aqui também um debate que seria um pouquinho mais longo, né, sobre essa questão, afinal de contas, para que serve uma universidade, quais são os valores que ela sustenta, eu já elenquei alguns, então, que ela representa, por exemplo, o que seria uma organização extremamente letrada, no sentido de que as suas práticas, né, são muito centradas nas práticas de leitura e de escrita, então, portanto, ela representa bem o que é uma instituição letrada, né? Mas, obviamente, uma concepção de universidade tem a ver também com o lugar em que se produz e divulga conhecimento, né? E um conhecimento de uma maneira universal, no sentido de ser o lugar em que agrega, né, que para ser uma universidade você precisa ter um número variado de cursos em várias áreas, você precisa ter uma visão mais abrangente sobre o conhecimento, etc. Então, há, inclusive, alguns critérios que vão reger essa forma de organização. E, claro, então, que dentro dessa instituição, algumas práticas são mais valorizadas do que outras, porque exatamente quando a gente pensa em produzir conhecimento, não é um produzir conhecimento no sentido de que vamos falar sobre um determinado assunto e pronto, ou vamos escrever de qualquer maneira sobre um determinado assunto. Então, há todo um procedimento para legitimar esse conhecimento. Vou depois citar aqui vários gêneros que nós nos envolvemos nas nossas práticas cotidianas como profissionais dessa instituição, como também não só essa questão de
regular, quer dizer, o que seria esse conhecimento, como é esse conhecimento, mas principalmente também a própria divulgação desse conhecimento. Então, por isso que é uma instituição em que ela se ampara também na própria avaliação dos pares, né? Os pares que vão fomentando a discussão e vão abrindo discussões, vão permitindo até, né, determinadas discussões. Vocês vejam que discussões bem contemporâneas relativas à validação de certas pesquisas, né? Ela é de extrema importância em qualquer que seja a área, né? Porque você tem, claro, conceitos também do que é produzir conhecimento e fazer ciência de uma maneira variada. Então, é, de fato, um espaço muito heterogêneo nessa dimensão, né? E esse espaço heterogêneo tem a ver com essa questão da produção de conhecimento, tem a ver também com um lugar que forma diferentes profissões, então, portanto, olhares muito variados, né? E que estuda também fenômenos muito variados. Então, eu já estou dando elementos aqui para vocês perceberem que há muitas tensões também relacionadas a essas práticas. Eu poderia já até, vou citar uma aqui para exemplificar isso que eu estou comentando. Se você for pensar, por exemplo, num formulário que é preenchido para um órgão que vai permitir que você faça ou não pesquisa, né? As comissões, o COEP, por exemplo, né? Das ética de pesquisa. Pode ser, obviamente, que você tenha organizado um formulário que espelhe uma determinada concepção de pesquisa, e não necessariamente todas. E aí, claro, você pode ter embates relativos aí às várias disciplinas que vão facilitar ou dificultar o preenchimento. Então, quer dizer, não é um mero preenchimento automático, ele vai exigir um certo entendimento de qual é a lógica que subjaz ali aquelas questões que são colocadas, né? Quem aqui participa de comissões, por exemplo, dessa natureza, sabe o quanto que elas precisam ser interdisciplinares, né? Para que não haja realmente um viés único em relação à prescrição de um único modo de fazer. Então, isso tem a ver, então, com essa ideia da universidade como uma instituição que produz conhecimento, divulga conhecimento e por aí vai. Agora, claro que há normas e regras dessa instituição. Há determinados comportamentos esperados, né, que vão determinando certos modelos, né, esses modelos de comportamento que, na área da antropologia, é um termo que a gente buscou emprestado de lá, que tem a ver, então, com práticas, né? Há certas práticas, há um certo comportamento que eu posso não explicitá-lo, não saber quais são, né? Eu não saber quais são essas regras, mas eu sei que elas existem e eu sei que eu preciso, para navegar nessa instituição, para me movimentar nessa instituição e para sobreviver nessa instituição, eu preciso, então, portanto, me haver delas, né? Essas práticas, colocadas aí no plural, realmente sempre no plural, elas representam regras que são constituídas no interior das várias disciplinas. Então, a universidade, portanto, ela não é um campo neutro em que as pessoas têm o mesmo ideal em relação a esse fazer. Ela realmente há certas tensões, e essas tensões têm a ver com os modos das diferentes disciplinas, né, em termos de funcionamento. Isso vocês vão ver que tem uma relação muito direta com a próxima pergunta que eu posso fazer, que é, então, tanto do ponto de vista de quem é professor, do ponto de vista de quem é aluno, dessa comunidade acadêmica, né? Sempre a gente faz perguntas como, então, qual que seria, então, o que é uma boa prática, o que é um bom texto, o que é uma boa leitura. A gente pode levantar aí essa questão que envolveria, certamente, como é que a gente vai entender esses diversos comportamentos que levariam, então, portanto, a um sucesso nessa trajetória acadêmica, quer seja para o professor e quer seja para o aluno. Bem, para responder essa pergunta, desses parâmetros, né, que define o que é um bom
texto, por exemplo, ou o que é um bom aluno, o que é uma boa avaliação sobre o desempenho, a gente vai ter que indicar que vai depender muito da disciplina. Tem um estudo muito interessante que explicitou isso, feito na Inglaterra, exatamente nesse momento político de abertura e de conflito político em termos de será que deveria a universidade receber esses alunos, que lá eles chamam de alunos não tradicionais, né? Que são alunos que vêm principalmente de classes populares, do interior, em alguns casos mais recentes também estrangeiros, mas é uma minoria. Então, quer dizer, o que é uma instituição tradicional que receberia, então, alunos tradicionais, no sentido de que eles já estariam preparados do ponto de vista do seu pertencimento social a entrarem na instituição. O que significa, então, esse conflito com os não tradicionais? E aí, tanto para os tradicionais quanto para os não tradicionais, tem uma coisa muito interessante que o seu desempenho nas diferentes disciplinas, ele pode não ser igual, porque vai depender exatamente dos critérios. Então, esse estudo a que eu estou me referindo aqui, ele indicou, por exemplo, como que um aluno, ele era considerado excelente aluno, vou dar aqui um exemplo hipotético, não é exatamente o que está lá no texto, mas, por exemplo, um aluno excelente em disciplinas de sociologia, mas que era reprovado lá em história. E aí, na análise que foi feita dessas diferenças, um elemento, claro que são vários fatores, a gente não pode nunca querer simplificar também um determinado quadro, mas um dos elementos destacados foi exatamente que uma determinada estratégia que era usada nas aulas de sociologia ou nos textos de sociologia, eles não funcionariam na aula, por exemplo, de história. Um exemplo aqui muito, muito claro disso, se a gente for considerar que na área de história, esse rigor em relação a uma certa temporalidade na sua narrativa, né? A gente até vê no modo como cada parágrafo começa, que situa, né, a temporalidade, que remete a certos documentos que fazem essa comprovação, etc. Não é o mesmo que funcionaria, por exemplo, na área de sociologia e antropologia, que muitas vezes esse rigor temporal muitas vezes pode ser entendido como uma linearidade em relação a estudar um determinado fenômeno. Então, vejam que, só para dar esse exemplo, que a própria construção do que seria a organização temporal de um texto, do ponto de vista da sua construção narrativa, por exemplo, porque a gente sempre tem que relatar alguma coisa, ela pode ser diferentemente constituída nas diferentes disciplinas. Então, o que é desejável num caso passa a ser um problema no outro caso, o que resulta exatamente nesses diferentes critérios de avaliação, o que mostra, e acho que isso também é muito comum, a gente encontrar realmente com alunos relatando essa questão. Não entendi por que nessa disciplina eu não fui bem, em outras, e que eu me considero um bom aluno, etc., e aqui não fui muito bem. E claro que essa questão, ela pode ter um vínculo também muito direto com, aí eu vou falar um pouquinho da maneira como a gente também explicita essas regras, porque aí se a comunidade ela tem as suas regras de funcionamento, que determina, inclusive, o seu campo disciplinar, um modo de fazer, uma linguagem daquela área, né? Obviamente, para aqueles que querem entrar nessa área, eles precisam entender esse funcionamento. Para muitos, isso vai ser mais tranquilo, mas talvez para a grande maioria, exatamente por não ter essa explicitação, isso vai significar realmente um desafio muito grande. Tem uma autora também inglesa que ela criou um termo que é muito interessante, que dizer que, como ela fez pesquisas também na universidade, ela diz que é uma instituição, existe uma prática institucional do mistério, que é aquela coisa que muitas vezes a gente, por exemplo, muitas vezes diz, não funciona, que não está bom, né? Não é isso, mas a gente não explica, não explicita qual que seria esse funcionamento esperado, né? E claro que também
quando eu estou falando dessa questão do funcionamento, a gente pode pensar também em vários níveis aqui de análise. Pode ser desde uma questão mais ampla, como, por exemplo, quando a gente pensa no fazer científico e nas próprias regras de comportamento da universidade, uma questão de políticas importantíssima é, por exemplo, a pessoa entender que, nesse espaço, plágio é uma coisa altamente... Não estou dizendo que em outros níveis de escolaridade isso não seja um tópico também, mas eu estou dizendo que esse é um tópico dos mais importantes, porque a questão do plágio, ela traz repercussões muito grandes. Então, quer dizer, se não é essa questão, se isso não é debatido, quando eu falo debatido, não é só dizer assim, é proibido plagiar, não. É porque, na verdade, quando a gente pensa nas próprias regras de citação, como é que você lida com o discurso de outros, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes fazem isso desconhecendo. Eu já tive vários alunos que, quando você diz, olha, aqui não é seu texto, você tem que colocar aspas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, etc. Isso, obviamente, constitui uma novidade, porque o fazer textual desse aprendiz, vamos colocar assim como aprendiz, porque está ali também, obviamente, nessa condição, não foi explicitado para ele, né? E claro que, não estou querendo dizer com isso, que não tenha também casos que a intenção já seja essa, não. Isso vale tanto para alunos quanto para nossos colegas também, né? Em que essa questão, digamos assim, mais ampla de questões políticas, que eu estou querendo dizer. Agora, desde questões também mais micro. Eu dei esse exemplo aí, que é uma questão filosófica relativa a como é que você lida com a voz do outro, mas existem questões que a gente, na verdade, acha que não precisa dizer, mas que são fundamentais. Por exemplo, a apresentação de um trabalho que você submete ao nível acadêmico, ele tem uma característica até estética, que é eu diria, uma coisa mais clean. Então, por exemplo, não sei se vocês já perceberam isso, já viram uma normatização. Por que quando, com esses vários tipos de letras que nós temos, por que Arial e Times, elas ficaram as preferenciais? Então, nós vamos ter razões desde a legibilidade da letra, mas também em relação a outras características relativas a essa maneira de apresentação, e que não caberia, por exemplo, usar uma letra gótica, mesmo lá na capa de um trabalho. Então, vocês estão vendo que podem existir orientações que vão desde dos artefatos que a gente circula e dos modos de circular. Isso vale também para a confecção de slides, vale para uma série de comportamentos, né, que se traduzem aí, que se apresentam, até questões mais de ordem filosófica. É isso que eu estou chamando aqui, dois exemplos muito extremos e muito rápidos, que essa dimensão das regras que eu estou falando aqui, elas são dimensões que abarcam um conjunto muito grande de informações. E, obviamente, que essas informações, elas não são dadas por um manual, que o aluno entra no primeiro dia e fala assim, siga esse manual. Ou, que é o que muita gente defende também, eu tenho minhas restrições em relação a isso, que é você construir disciplinas específicas também dentro de uma proposta curricular. Claro que isso envolve também uma questão política, relativa a como que nós vamos abordar esses aspectos. A defesa que é feita muito presente atualmente é que, na verdade, essas questões que envolvem, né, essas políticas de publicação, essas políticas de produção de conhecimento, de divulgação de conhecimento, elas são assunto para todos os professores, né? Porque, se eu acabei de dizer inicialmente, né, de que as disciplinas elas teriam essas diferentes normas, né, não vai ser alguém externo, né, que vai, obviamente, perceber e favorecer que o outro apreenda essas regras, né? E isso que eu estou chamando, então, aqui de que seriam essas normas e regras da instituição e das disciplinas, né?
Me permite só um minutinho aqui, que eu vou ter que acender a luz, que como entramos nesse lusco-fusco Só um minutinho, peraí. Melhorou, ótimo, Gil. Só para eu te dar um toque, já passou uns 20 minutos, 25 tá bom, minutos. Deixa eu já caminhar para um certo encerramento. Isso que a gente chama de iluminismo aí, ó. Eu estou no iluminismo, né? Que é um problema também da universidade, muitas vezes achar, eu tenho que relativizar algumas coisas, muitas vezes não vai dar tempo aqui, né? Então, vocês relativizem, por favor, que quando eu falo em conhecimento, eu estou considerando que a universidade ela não é o lugar único de produção de conhecimento, mas eu estou afirmando que ela é um lugar muito poderoso, não só para produzir, mas como legitimar conhecimentos, exatamente porque é uma instituição que incorpora muito claramente essas práticas dominantes de letramento, né, que tem a ver com o uso, né, e a manipulação que se faz da linguagem, manipulação aí nos dois sentidos, né, positivo e questão ideológica também, né. Então, aqui, caminhando um pouquinho para a gente concluir aqui o raciocínio, né? Então, nessa primeira parte, o que eu quis enfatizar foi a diversidade de discursos que existem na universidade e, de certa maneira, a diversidade de práticas de leitura e de escrita. E que, portanto, qualquer movimento de homogeneização, ele vai exatamente em oposição a essa conformação disciplinar no plural. Então, aqui não estamos nem discutindo o que é certo, o que é errado, e nem o que deve ser modelo a ser seguido, porque o que funciona em ciências humanas não funciona, por exemplo, em outras áreas e vice-versa. Então, quer dizer, a gente tem aí, vocês vejam que eu estou falando do ponto de vista de alguém que está em determinada área comparando com outras. Então, esse próprio lugar de fala interfere aí nessa comparação. Então, uma pergunta interessante seria o que significa vivenciar essas práticas de letramento no contexto acadêmico, né? Quais são essas características tão peculiares que a gente pode identificar um discurso acadêmico? Aqui eu fiz uma divisão também muito rápida, que é muito importante que a gente situa, que é tanto do ponto de vista daquele que é um membro já da comunidade, e, portanto, isso tem a ver até com o seu fazer profissional. Então, por exemplo, quem é um professor universitário, ele já sabe que dentro do fazer profissional dele tem várias e várias demandas que têm a ver com essas práticas de leitura e escrita, que vão desde pareceres, quer dizer, nós aqui sabemos muito bem disso, dificilmente a gente passa uma semana sem escrever parecer, né? Porque já é uma prática muito, muito comum. Pareceres, relatórios, projetos, editais, atas, né? Isso tudo é muito importante porque tem a ver também com a maneira como essa instituição ela disciplina também o comportamento. Estou dando esses exemplos aqui até de gêneros que são gêneros mais profissionais mesmo, né? Nesse sentido de que eles são muito específicos de certos procedimentos esperados pela instituição. E vocês vejam que, mesmo esses gêneros que eu estou listando aqui, que já fariam parte da tradição, isso não significa que eles não sejam passíveis de relativizações. Vou citar só um deles aqui, por exemplo, que fazer um relatório, se nós formos pensar, por exemplo, o que fazer um relatório em diferentes áreas e com diferentes propósitos, a gente vai ver que os modelos também serão proporcionais realmente a esse número de finalidades ou esse número de disciplinas, né? Nós que convivemos com áreas, né, faculdade de educação, isso é muito comum, a gente ter uma presença de professores vindos de diferentes formações, em muitas situações a gente vê a explicitação exatamente que a gente poderia chamar de estilo, mas é muito mais do que essa questão de estilo, é uma questão de uma normatização que regula aquela disciplina. E, além dessa questão do fazer profissional ligado aí a certas práticas da própria instituição, que a gente poderia até chamar de profissional mesmo, um letramento profissional ligado ao funcionamento da academia, a gente tem um que talvez seja o mais importante, que é
do ponto de vista do professor, como é que ele, nas suas ações de docência ou de pesquisa, como é que essas práticas elas aparecem. Eu aqui listei também muito rapidamente, eu acho que isso é motivo para outras conversas, que desde que eu estou falando aqui, volto a insistir nisso, não é modelo do que seria um bom professor ou o que deveria fazer, não. Mas é uma questão ligada a como que eu contextualizo, porque, na verdade, a nossa prática como docente ela é muito falar sobre os textos. E quando eu falo que texto, não é só texto de natureza do impresso, não. É texto de uma noção muito, muito mais ampla de texto. Então, a gente, na verdade, conversa sobre os textos, né, sobre os discursos dos outros, sobre as informações que aparecem em diferentes fontes. E aí, uma questão muito cara é exatamente esse processo de contextualização, quer dizer, quem disse o quê, para quem, quando, esse cara está falando, ele está dando aula. etc. Então... Sim, seu cabelo está uma coisa só. Esse processo de contextualização, muitas vezes ele envolve, que é uma crítica que a gente faz e a gente percebe muito, que é a ideia de, por exemplo, fragmentar demais. Um exemplo muito, muito claro dessa necessidade de contextualização. Por exemplo, quando eu dou um capítulo de um livro para ler, acreditando, então, portanto, que aquelas informações elas são relevantes, e obviamente são, do ponto de vista do conteúdo que elas veiculam, a produção de sentido e, portanto, a compreensão que vai ser derivada dessa ação de ler, ela vai além do próprio conteúdo referencial daquele texto, porque eu tenho que saber, por exemplo, esse capítulo qual que é, o que veio antes, qual que veio depois, ele está dentro de qual livro, esse livro é de uma pessoa só, não é? Então, essa ideia de contextualização, que não é uma coisa simplesmente só burocrática, não. Eu estou querendo dizer que esse processo de contextualização é situar o discurso do outro para que seja possível compreender que há relação entre as informações, o fenômeno da intertextualidade, aquela coisa que nós não somos os primeiros a dizer, você tem uma certa história. E aí, muitas vezes, a gente acha que essas relações elas já estão dadas, porque também, por sermos leitores mais experientes e por termos mais informações, muitas vezes há uma crença de que não precisa explicitar. Então, essa ideia do movimento de contextualização. Outro movimento muito interessante é o movimento de explicitação, que isso também vale para esse processo de ensino, né? Que é no sentido de indicar que caminhos também que eu faço para chegar onde eu cheguei, né? Então, isso também é uma coisa um pouquinho mais raro, que é como é que eu, com a experiência do outro, eu posso, de certa maneira, apreender esse funcionamento. Então, um exemplo dessa explicitação eu indicar, por exemplo, que, olha, gente, na primeira vez que eu li, estou dando um exemplo aqui, eu li esse texto, não li a notinha de rodapé, aí depois voltei ao texto, li aquela notinha, entendi que ela foi fundamental para situar essa informação. Então, por exemplo, essa explicitação do meu percurso como leitor, de mostrar que é importante, em muitas situações, que essa informação que a gente acha que é um paratexto estaria numa dimensão secundária, ela precisa ser incorporada numa informação do próprio fluxo do texto para ser entendida, porque não pode ficar lá perdido. Então, esse é um exemplo de importância, né, de certos elementos que em determinados momentos eles podem passar desapercebidos, né? E talvez, né, nessa questão toda há também um movimento muito claro de avaliação, que isso aqui também mereceria depois um tópico muito especial, que como que, do ponto de vista, então, se eu quero explicitar, como é que eu indico certos critérios que vão ajudar aquele aprendiz, né, aquele aluno aí,
aquele universitário, aquele acadêmico, vocês vejam que são várias as nomeações aí, a poder ele mesmo construindo um certo sistema de autoavaliação que ele perceba o que dá certo ou não dá certo. Mas para isso é preciso uma avaliação que seja ampliada, né, nessa dimensão do próprio funcionamento, e não seja, obviamente, só uma avaliação baseada em acúmulo de conhecimento, e, portanto, em produção de conhecimento, né? Aqui um exemplo muito claro, eu estou falando isso do ponto de vista do professor, mas o próprio professor vivencia isso, né? Quando você pensa, por exemplo, um artigo seu que é recusado numa revista, faz parte das regras do jogo a pessoa que fez o parecer explicitar quais foram as razões, né, que levaram ou aquela reprovação, ou uma ressalva que foi feita, para que, obviamente, aquele texto possa ser melhorado, submetido de novo, porque simplesmente eu não posso dizer assim, não foi aprovado, isso não é aceito, que vai significar um desmerecimento, né, dessa sua apresentação para aquela revista. Então, você tem que tratar o outro com grande respeito em relação ao que foi produzido. Eu não estou dizendo que nós não temos uma relação respeitosa, não. Só estou querendo dizer que, no processo de avaliação, é que a gente identificaria, muitas vezes, essa maior ou menor explicitação. Por isso que o nosso comportamento profissional, ele é essencialmente de professor nessa situação, né? Eu posso ter lá, do ponto de vista profissional, a minha nomenclatura ligada à minha associação profissional, mas quando você está na universidade, obviamente você tem expectativas em relação a essa ação docente, né? E para finalizar, então, eu diria que essas reflexões, né, muito pontuais aqui, que eu estou fazendo para vocês, mais para trazer uma agenda de discussão que não seja só de prescrição sobre o que deve ou não fazer, mas uma reflexão sobre esse funcionamento, na verdade, deve envolver e pode envolver realmente a comunidade muito mais ampla. Por isso, então, que eu vou saudar como muito bem-vinda essa iniciativa de vocês, né, de construir essa comunidade de discussão aqui, porque são questões que afetam tanto a nossa vida profissional, exatamente nesse momento em que nós temos demandas em relação à publicação, nós temos demandas em relação à internacionalização, nós temos várias demandas. Atualmente, por exemplo, essa demanda em relação a uma educação remota, que vai certamente envolver e relativizar e tensionar, principalmente, várias das nossas práticas consideradas mais tradicionais, né? Mas também essa questão da gente buscar não vou dizer caminhos, mas pelo menos explicitar, né, que já é um bom começo, um tema que é comum a todos nós, né? Então, Danusa, acho que é isso, assim, do ponto de vista, eu, na verdade, pulei aqui algumas coisas que seriam de exemplificação, mas se tivermos tempo, talvez eu possa desenvolver mais, mas fica, então, o recado de que, realmente, esse tema não é para professor de língua portuguesa só, ao contrário, é um tema que nos envolve, porque tem tudo a ver com o nosso cotidiano de uma instituição considerada uma instituição que valoriza as práticas de leitura e de escrita, né? Entender leitura e escrita no sentido bem amplo. Bom dia, muito obrigada pela sua fala, gente. Acho que vai ter tempo de continuar conversando um pouco mais. Apareceram já alguns comentários do chat, mas como eu anunciei no início do nosso encontro aqui hoje,
eu convidei especialmente alguns colegas que têm desenvolvido aqui no contexto da UFABC iniciativas relacionadas a uma discussão mais, vamos dizer assim, a criação até de um espaço de discussão sobre essas questões do letramento ou letramentos acadêmicos, né? Então, eu sei que a Maria Luísa e a Lígia já tinham conversado, imagino que o professor Wilson também, né? Mas se vocês pudessem contar para a gente um pouquinho sobre como é que foi essa iniciativa aqui, talvez trazer alguns apontamentos, alguns comentários, algumas conexões com o que o Gil teve discutindo aqui, seria ótimo, gente. Obrigada, viu? Passo a palavra aí, eu não sei se é a Lígia que vai começar ou... Posso falar, professora Malu, Wilson, querem falar? Sim, não, quer acho falar, que é Malu? legal você, né, que até participou mais do que eu e ele, então acho que é bom. Tá, não, então eu vou... Deixa eu mudar meu layout aqui. Eu, na verdade, porque foi no ano passado, né, então eu tive que resgatar algumas informações, porque a minha cabeça não é assim, minha memória não é assim, um prodígio. E aí eu montei uma apresentaçãozinha, eu não vou me estender, mas ela, na verdade, vai ajudar a visualizar o que foi o curso, né, o que foi essa experiência que a gente fez no ano passado. Deixa eu ver se dá certo. Estão vendo? Está dando para ver? Sim, estamos vendo. Sim. Tá, obrigada, Lígia. Tá. Bom, a gente não veio do ano passado, não caiu um raio lá na DEAT, né, para a gente, falou, façam esse curso, né, tem uma história anterior, que, por exemplo, a professora Paula Braga, que atualmente é vice-coordenadora do BCH, da filosofia, ela tinha um projeto voluntário, com monitores voluntários, que funcionava na biblioteca, de leitura e né, de textos, para que os estudantes poderiam levar seus textos lá, os monitores, né, que trabalhavam com a professora Paula, liam e faziam apontamentos, seria, digamos assim, uma oficina de escrita, né, e aí, em paralelo, a divisão de ensino-aprendizagem tutorial, a DEAT, que é a equipe do qual eu e a Flávia, que está aqui, fazemos parte, começou a desenvolver cursos de revisão de física e revisão de matemática, para os alunos que reclamavam que faltava muito conhecimento do ensino médio para poder fazer as primeiras disciplinas de física e matemática, e os professores argumentavam que esses conhecimentos de ensino médio, os alunos tinham que, não era papel deles, né, da UFABC, de uma disciplina de graduação da UFABC, fazer essa revisão. A gente acabou desenvolvendo esses cursos de revisão, e com o tempo foi falando assim, bom, então, se você já faz essa revisão de matemática, de física, talvez a gente pode fazer alguma coisa relacionada ao letramento acadêmico, né, aí junto a experiência paga. Na ocasião veio uma outra servidora que é a Marcela, do Santos Abreu, que atualmente está na comunicação da UFABC, e ela é formada em letras, também para a gente construir. Sabíamos do professor Wilson, né, já tínhamos contato com ele por outras ações, né, que ele também tinha interesse nesse tipo de iniciativa, e fomos construindo um projeto. Eu acho que, embora a DEAT tivesse esses programas de revisão de ensino médio de matemática e física, esse a gente constatou rapidamente que era muito diferente, porque não é revisão de um português do ensino médio, né, é uma apresentação de uma outra forma. Então, a gente teria que estar o tempo todo desenvolvendo o conteúdo, o tema, como ser trabalhado, né? Então, porque os outros nossos, os monitores conseguem fazer boa parte das atividades orientados por docentes e pela nossa equipe, né? Nesse de leitura escrita, a gente rapidamente viu que não ia ser assim, pelo menos por um tempo, porque a gente precisava aprender a fazer, não é já não existia
ação, né? E a gente viu que também deu uma pesquisada e viu que outras universidades também estavam se deparando com esses problemas, que provavelmente tem a ver com essa contextualização que o professor colocou, né? Com expansão do ensino e tal. E aí então, tinha a equipe da DEAT, os monitores e os professores, assim, então acho que isso é todo mundo trabalhando, não foi que todo mundo planejou junto e executou, deu aula, né? E os monitores, assim, eu queria dizer também que a gente teve muita sorte, porque eram brilhantes os meninos, a Isabela era da área de filosofia e o Luiz Fernando de políticas públicas, e os dois brilhantes nas suas duas áreas, assim, então tivemos muita sorte para fazer uma equipe muito boa para isso. Aí, vou pular um pouquinho essa parte aqui, mas já para mostrar como que foi o desenho. A gente fez uma primeira edição para os ingressantes do BCH. Eu acho que haveria interesse para a gente expandir isso para os estudantes do curso de bacharelado em ciência e tecnologia, né, também depois, mas esse foi um projeto piloto. Então, a gente restringiu ao pessoal do bacharelado em ciências e humanidades. E aí, essa foi a edição para ingressantes que foi entre abril e maio, porque os ingressantes, alguns deles fazem matrícula em janeiro, fevereiro, e vão entrar mesmo em aula na universidade só a partir de junho. E aí, esse curso também foi uma forma deles já começarem a ter contato, pelo menos a partir de abril, né, um certo acolhimento deles na universidade. E aí, vocês veem, por exemplo, o primeiro módulo, escrita sem emoji. E a segunda aula, que era a resenha e epístolas digitais, foi muito interessante, porque não era acadêmico. Você vê o tipo de necessidade que a gente começou a sentir de trabalhar com os alunos. Mas a professora Paula trouxe exemplos dos e-mails que ela recebia dos alunos. E falou, o que vocês acham que eu respondo para um e-mail desse? Porque, de fato, acho que mesmo essa coisa do e-mail, às vezes os estudantes, alguns precisam refletir sobre o que é, né? Porque, às vezes a gente recebe alguns que a pessoa não sabe nem o que é o assunto e tal. Enfim, e aí eles estavam numa fase que estavam tentando já mandar e-mails para os professores para falar sobre projeto de pesquisa, que na UFABC tem lá o PDPD, pesquisando desde o primeiro dia. Então, já estavam mandando os e-mails, falaram, nossa, mas eu mandei tudo errado. Daí ela falou, não, né? Então, ela serviu até para essa coisa bem mais básica, mas a gente também, né, trabalhou leitura e fichamento, leitura de textos filosóficos e textos de ciências sociais, e a escrita acadêmica foi ficando para o final. Esse foi o primeiro módulo, a primeira edição, né? Aí, no resto, a gente fez uma segunda edição, que aí não era só para os ingressantes, era para todos os interessados. Teve uma aula a menos, então a gente teve que juntar a última aula com uma avaliação, né? E durante o quadrimestre letivo, porque daí a gente avaliou que durante o quadrimestre não era, enquanto os alunos estão com outras disciplinas, eles não iam fazer um curso desses, ou iam começar a fazer 3 aulas e abandonar assim que tivesse que começar a entregar atividade para as outras disciplinas. Então, aí, durante as disciplinas, a gente fez oficinas de escrita acadêmica, que os nossos monitores estavam disponíveis, a gente usou justamente a plataforma do Google Classroom, e os estudantes poderiam mandar os textos para os nossos monitores sugerirem ajustes e revisões, né? A primeira vez que a gente fez foi no segundo quadrimestre de 2019, e a gente fez uma parceria com a professora Paula Braga, que ela recomendou que todos os alunos mandassem para a gente o trabalho antes, e desses 39 mandaram, e a gente corrigiu e funcionou. E um estudante que não era vinculado, embora a gente tenha tentado divulgar para toda a comunidade, apenas um estudante que não foi da professora Paula Braga que enviou. No segundo quadrimestre, a gente, no terceiro quadrimestre, que foi a segunda vez que a gente foi fazer a experiência da oficina de escrita acadêmica, aí a gente já foi direto procurando os professores. Divulgamos o trabalho entre os professores e não geral. Então, todo mundo que fosse mandar estaria vinculado a algum professor. 3 professores aderiram para a prática de ciências humanidades, novamente da professora Paula Braga, uma turma de biodiversidade e interação, BioA, que é do bacharelado em ciências biológicas, vinculados ao BCT, e políticas educacionais. O que mostra que, do parte dos professores,
há interesse de outros cursos, não só vinculados às ciências e humanidades, as licenciaturas e o próprio BCT, desculpa, podem ter interesse nisso. A avaliação. As avaliações que a gente teve, em geral, foram muito, muito positivas. Por exemplo, as oficinas de 2012 teve assim, foi uma oportunidade incrível, né? Falando bem, aqui é uma avaliação geral da primeira edição do curso, o gráfico mostra que foi avaliado em geral de 4 e 5, né? Uma avaliação boa. No entanto, eu acho que a evasão foi grande, mas do meio para o final. Somente 2 pessoas preencheram a avaliação das oficinas, né, de escrita, aquela que participaram 39 pessoas, a professora Paula, então, realmente não é muito representativo, acho que começa a ter uma evasão para o final, que a gente teria que trabalhar, né, mas eu acho que importante é que me parece que a gente deixou uma sementinha, né, fato que há outras iniciativas nesse sentido se desenvolvendo em outros lugares, eu acho que talvez em breve a gente encontre o espaço institucional adequado para que possa fazer isso. A gente não conseguiu manter isso na DEAT por falta de pessoal mesmo, de trabalho. A Marcela, que começou, teve que ir para a comunicação, né, trabalhar na comunicação, e pelo volume de trabalho que a gente tem na DEAT com as outras tarefas de acompanhamento, orientação pedagógica dos estudantes, não tinha como centralizar um curso como esse, né? Mas eu acho que deu para ver que há um espaço, foi uma experiência bastante interessante, e, enfim, acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigada, Lígia. Não sei se a Maria Luísa ou o Wilson gostariam de acrescentar algo. Wilson, quer complementar primeiro, depois eu falo, ou você quer que eu fale primeiro? Você quer falar primeiro? Eu quero falar algumas considerações aqui. Então, falar, depois eu falo. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da professora Danusa e a exposição cuidadosa aí do professor Gilcinei. Eu vou fazer algumas considerações, e eu estou muito feliz porque esse tema aqui, desde o mestrado na USP, na sociologia que eu fiz, eu me bato com ele, e parece que agora, no Brasil, as universidades estão tomando mais cuidado em tratá-lo, em discuti-lo, tá? Realçar o trabalho da Lígia, que acabou de apresentar, e da Flávia, que também está com a gente aí, que são técnicas lá da UFABC, e compraram, literalmente, briga para estar tentando desenvolver um trabalho a respeito dessa discussão. Só fazer um breve histórico aqui, porque é importante, porque o professor Gilcinei, ele tratou de algumas coisas importantes nessa temática. A gente tem que pensar que é o seguinte: essa temática, como o professor falou, ela é muito complexa, porque ela envolve vários aspectos, inclusive até alguns colegas aqui nos comentários tocam em pontos diversos, né? A questão da oralidade, educação no campo, e a outra professora que colocou, a Ana Gabriela, desculpa, a professora Karen, falha no ensino médio. Ou seja, primeira coisa é o seguinte: a gente tem que pensar nessa questão, que é o seguinte: a leitura e escrita, elas são, no mundo ocidental, formas de poder, né? O conhecimento legítimo é da universidade. O professor citou Bourdieu aí. O Bourdieu tem um texto chamado, que ele falava muito, a linguagem magistral, o curso magistral na França. Ele tem um textinho sobre conhecimento e linguagem acadêmica. E uma pesquisadora, a Monique de Saint-Martin, que depois foi trabalhar com ele, ela desenvolveu várias questões e pesquisas a respeito do juízo professoral, ou seja, como os professores avaliam as produções escritas dos alunos na França. Então, essa discussão, eu estou falando isso rapidamente, porque ela pega aquele contexto que o professor citou dos 60 e 70, que é o contexto da expansão da universidade no mundo. Então, no mundo ocidental,
nos países logicamente mais desenvolvidos, França, Europa Ocidental, no contexto anglo-saxão que o professor bem colocou, Inglaterra e Estados Unidos, novos segmentos estão chegando na universidade que é tradicionalmente de elite ou de classe média alta, certo? Então, essa discussão do letramento nas várias formas é por quê? Porque você está chegando agora com novos indivíduos que não têm, ou não só questão de ausência não tem, mas não estão acostumados na sua trajetória acadêmica e de vida. Então tem um componente também que a gente sabe de classe social aí forte, dentre outros que hoje contemporaneamente estão aí na crista da onda, vocês estão acompanhando, né, os vários movimentos, a questão de gênero e tudo, mas para fazer só nessa primeira expansão, o quê? É um componente de classe social. Então, por isso que a discussão do Bourdieu, os herdeiros quem eram? As pessoas que tinham esse conhecimento da língua, no próprio âmbito familiar. Só que agora está chegando lá na França, gente que está vindo de classe média, média baixa, e aí está na universidade. E agora como é que ela lida com isso? Então, essa discussão só vai chegar no Brasil, e aí já para o nosso contexto, final dos anos 2000, final dos anos 90, eu estava na graduação da USP, essa discussão, começam a surgir textos, inclusive, querendo contemplar isso. Tem um texto que eu vou fazer um trabalho agora junto com a professora Malu, numa matéria no BCH, e também, já na ocasião, estou muito feliz também agradecer, porque ela é coordenadora do nosso curso de Políticas Públicas, e está tendo uma maior abertura para fazer esse trabalho junto com o pessoal do BCH e com as meninas aí, a Lígia e a Flávia, dentre outros. Por quê? Porque, na minha concepção, e eu sempre bato e fico discutindo isso nas reuniões, infelizmente, a universidade, quando teve a expansão, agora, a segunda expansão que a gente tem no ensino superior, mais precisamente no Brasil, que é nos últimos 15 anos, as universidades não trataram isso de forma estratégica, ou seja, por quê? Por várias razões. Muitas aqui já foram elencadas, mas tem isso. Tem disputas políticas, como o professor colocou, tem disputa sobre concepções de universidade, tem disputa como o professor entende a universidade. Por exemplo, alguns professores acham que isso aí, como o professor, logo na fala inicial do professor Gilson, ele colocou, isso é o ensino médio que tem que contemplar, não é, gente? Aqui a gente tem que cuidar de outra coisa. Isso na USP, no começo, teve várias discussões, o curso de física, que tinha alta evasão, as pessoas entravam e desistiam, eles criaram um curso Física Zero lá, e teve embate, muitos alunos, mas eu já tive física na escola particular, no meu cursinho, por que eu tenho que fazer isso? Então você faz uma prova, passou, você é dispensado. Outros acham que não, que é a minha postura, eu acho que a universidade, nesse momento, está recebendo grandes contingentes, que ela está furando um pouco, um bloqueio que ainda é muito desigual, de pessoas de baixa renda, negras, mulheres, né? Ou seja, nesse turbilhão é agora que ela deve estar fazendo o quê? É agora que ela deve estar tentando acolher esse pessoal para poder lidar com eles. Por quê? Não numa forma de ausência, porque é o seguinte, e aí eu vou pontuar para vocês uma coisa importantíssima. Essa discussão, mesmo na França do Bourdieu, olha como é que é complicado, não é só o aluno de baixa renda que tem complicação. A mudança do ensino médio para o ensino superior, ela causa complicações, se você for pegar um curso, principalmente nas universidades públicas, e nós somos ligados a isso, né, tantos professores quanto outros servidores, é um espaço ainda de privilégio, muito pouco acessível ainda que nesses últimos 15 anos, como eu falei, houve muita expansão, tanto na rede pública quanto privada, com as políticas, né, principalmente do governo Lula e Dilma. Só que o que acontece? É um espaço ainda que você tem uma outra linguagem. Então tem várias obras sobre isso, né, o Bourdieu, a equipe dele, mas o Coulon tem ofício do estudante, ou seja, o aluno tem que aprender realmente. É uma coisa um pouco do que o professor Gilcinei falou ali. Não é só a questão do texto em si ou de outros letramentos. Até a própria questão de estudar, de sentar e ouvir um professor, e aí tem outros elementos da nossa contemporaneidade que é mais complicada ainda, agora mesmo, um estudante que o texto que você vai trabalhar, a quantidade de textos que esse aluno tem que ler, a transição que ele tem que fazer entre vários elementos. Então, só para dar o quadro para vocês, quando interessei por essa questão e como é que ela é importante.
quando eu fiz o mestrado sobre aluno de baixa renda na USP, vieram 2 elementos. O aluno de humanas, leitura em língua estrangeira e leitura conceitual. Que é o que é leitura conceitual? Isso que um pouco o professor falou. Você tem que ler o texto, só que você tem que aprender a ler as estruturas chaves do texto, o que é esse texto. Lembrei até da professora Águida Pittencourt, da Unicamp, que ela falou que o Maurício Trachtenberg foi orientador dela. Ela chegou, professor, Burocracia e Ideologia, que é uma obra clássica dele, estou lendo aqui, mas estou entendendo. Falei assim, olha, você tem que ir nas notas de rodapé. Eu estou lembrando aqui do professor Gilcinei, que ele falou também num aspecto disso. Aí ela falou assim, por quê? Minha filha, para estudar Economia e Sociedade do Weber, eu tive que 6 anos para ler toda a obra e ler mesmo, bem. Por quê? Porque são nas referências que o Weber coloca lá que eu tive que ir atrás. Então, veja, é uma outra época, mas é só um elemento para vocês verem que, independente do contexto, há pontos comuns aí. Então, mesmo estudante no Brasil, a gente não tem uma tradição, e mesmo lá na França um pouco mais, de ter uma possibilidade do que eles têm lá, explicação de texto, que isso você compra em banca de jornal. Vocês têm apostila, você tem que ser livro de bolso, em banca de jornal, como se faz um texto, e lá é cobrado, no BAC, que é o teste para você passar para a universidade lá, é cobrado que você faça uma leitura do texto e um comentário explicativo do texto. Onde é isso cobrado no Brasil? Nos cursos de filosofia da missão francesa que veio para a USP, e depois nas outras faculdades também que desenvolveram, inclusive na UFMG, o professor Ivan Domingues tem trabalho sobre isso, e outras linhas, e outras leituras possíveis. Então, olha o cabedal de complexidade que nós temos. Além da gente estar recebendo agora um outro aluno, tem a questão do ensino médio da escola pública, que também houve um declínio. Você chega na universidade, tem resistência de professores também, tem variação por área. Uma coisa é a leitura na economia, a Malu pode até discutir mais, ela é economista de formação, a leitura de gráficos. Então, para um letramento em economia, não é só saber a leitura do argumento que o autor está discutindo, as linhas, as escolas, se é desenvolvimentista, se é monetarista, mas também como é que se lê um gráfico. O aluno, qualquer um, vai ter curva de oferta e demanda. Então, já tem uma coisa específica. Agora, para a área lá que eu pesquisei, que foram cursos de ciências humanas no mestrado em 2006, os alunos queixavam muito, eram alunos de baixa renda, que, olha, a USP, o professor pede francês, pede Malamé, simbolismo lá para mim. Aí ele traduz para mim lá, só que eu não sei. Então ele precisa de leitura em inglês, francês, que aí alguns cursos complementares ou instrumentais a universidade tentou abarcar. E para o pessoal de exatas, relatório na física, que já é uma outra história. Como é que eu vejo a experiência num laboratório e consigo fazer o relatório para o professor. Então, eu acho que é importante a universidade estar discutindo isso hoje, e tentando incorporar o que eu estou acompanhando. Por exemplo, a Unicamp já instituiu mesmo uma disciplina lá que tem que ler, leitura e escrita. A USP, mesmo no mestrado, eu já tinha indicado isso, agora, nos últimos 3, 4 anos, que também seria uma disciplina com o professor Marcos Sacrini e outros fazer. E a gente está tentando fazer na UFABC essa experiência. Eu acho que é um germe, como a Lígia falou, só que necessita a gente pensar mais isso de formas estratégicas, ou seja, como conversar isso com os outros cursos da gente, né? Como conversar de forma interdisciplinar, e também ver o seguinte, e aí eu fecho aqui minha fala, eu concordo muito com o professor na questão da diversidade de práticas, né, ciências humanas, biológicas, exatas, só que eu acho que teria que pensar também, aos poucos, e aí ouvir os colegas, todos vocês, quais pontos comuns a gente poderia pensar. Porque, um exemplo, a humanas tem alguma coisa de ponto comum. O professor é da área de letras, sabe argumentação, saber um conectivo, o que isso provoca no texto. Então, tem algumas coisas que a gente pode pegar, olha, isso para ciências humanas, se eu faço história, se eu faço ciência política, se eu faço sociologia, se eu faço comunicação social, alguns pontos a gente pode discutir mesmo, olha, o que é a estrutura do texto, o que é o movimento do texto, a argumentação. Agora, certamente, aí eu concordo plenamente com ele, outros elementos variam muito, biologia, né? Então, um exemplo, tem o professor Marcos Volpato, que é redação científica, ele tem livros na Unesp, de vez em quando a FAPESP sempre fica mandando aqui na minha caixa, só que assim, para algumas coisas, quando eu li lá, e havia até uma entrevista com ele, é bem legal, mas
toda a discussão que ele coloca lá, às vezes é específica para ciência biológica. Para quem faz ciências humanas, sabe que tem certas coisas que não cabem. E para fechar, é o que o professor Gilcinei, quando deu o exemplo da ética, comissão de ética. A velha e clássica questão que nas ciências humanas tem alguns elementos que não cabem, né, em algumas demandas quando os comitês de éticas pedem para a gente, né? Então, por aqui eu paro, mas a gente pode voltar. Malu, se você pode ficar à vontade aí também para complementar ou relembrar alguma coisa que eu esqueci, mas quero parabenizar todos. Eu acho muito importante esse esforço de discussão coletiva que a gente está fazendo. Obrigado. Então, boa tarde, né, Danusa aí pelo convite, parabenizo pelo tema, agradeço muito ao professor Gilcinei, muito prazer, acho que a sua fala me motivou muito, porque acho que são muitos letramentos mesmo, e acho que foi essa ideia ampla de letramentos que me levou um pouco para procurar a Lígia, aí eu acho que foi no começo do ano passado, né, eu cheguei para ela e disse, eu ouvi dizer que vocês estão com uma oficina desse tipo, queria participar, porque eu queria aprender, né? Na verdade, eu sou economista, dou aula no bacharelado em políticas públicas, né, que agora, como o Wilson falou, estou coordenando, acaba que eu fico presa no pós-bacharelado interdisciplinar, no aula no BCH, né, então eu queria me aproximar desse público, porque eu tenho pouco contato com eles, né, e aí eu procurei a Lígia, e aí quando ela me mandou um e-mail, olha, então, você tinha interesse, né, a gente já está montando o curso, então a sua aula vai ser a primeira e a segunda, e eu quase desmaiei, porque eu achei que eu ia aprender, né, como um outro professor, né, a envolver os alunos nesse processo aí de leitura e escrita acadêmica. Na verdade, era eu que ia dar aula, né, daí fiquei aflita, tensa, tal, escolhi ali 2 textos, né, que acho que são textos muito legais de ler, e um texto que são textos super conhecidos, né, um texto do Laza, que é Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, né, que acho que é um texto que eu escolhi porque ele falava muito desse tempo corrido e dessa impossibilidade de experienciar, né, que é um pouco, eu acho que o que caracteriza, o texto é antigo, mas eu acho que ele é muito atual, né, em relação ao cancelamento da experiência e essa a sensação de falta de sentido que a gente vê muito, né, nos alunos na universidade. Então, eu achei que era um texto muito bom para discutir isso, e os alunos gostaram muito do tema, né, e o outro que eu escolhi foi um texto da Débora Diniz e da Ana Terra Munhoz, que discute justamente essa questão do plágio, mas, na verdade, não é que ele discute o plágio, ele pega o tema do plágio para discutir o que é estar na academia, o que é o contato do aluno com os textos, como você começa a fazer quase que plágios, né, na hora de fazer fichamentos, pequenos trabalhos de disciplina, e como você vai construindo uma trajetória que vai chegar na paráfrase, né, que vai chegar na revisão bibliográfica. Então, é um texto muito bom, um pouco mais difícil de leitura, mas um texto que deu para trabalhar bem, né? Eu acho que eu percebi nesse curso, né, e depois conversando bastante com o Wilson, com a Lígia, com a Flávia, não tive... Flávia, você chegou de novo, você voltou, que bom. A Flávia eu conheço de outras épocas na DEAT, ela tinha saído um pouco, né, mas, enfim, acho que as conversas que eu tive com os colegas, né, me fizeram crer que, de fato, assim, a gente tem uma demanda enorme por esse letramento, mas não é só no letramento, digamos, a parte de leitura escrita. Isso, claro, isso é uma questão, né? Eu acho que isso é uma oportunidade para a gente trabalhar isso e trabalhar o estar na universidade, né? Trabalhar a universidade como um momento de transformação, né? E trabalhar os obstáculos que os alunos vão encontrar, né? A competição é fortíssima pelo tempo deles, né? Isso é uma coisa que me deixa assim, os professores competem pelo tempo dos alunos, né? E o aluno precisa aprender a gerenciar isso, né? Ele precisa aprender
que ele fica um monte de demandas, como é que ele faz as escolhas dele, né? Ele precisa saber desse processo, então trabalhar coisas desse tipo, trabalhar a questão até da saúde mental também, que é um problema muito frequente, e é um problema também já meio banalizado, porque também existe a questão, né, do sofrimento mental, e também existe um pouco a banalização desse sofrimento, então trabalhar um pouco o que é isso estando na universidade e se auto-gerindo nesse, né? Então, eu acho que a gente tem demandas muito grandes para trabalhar o estar na universidade, o letramento considerado de uma forma mais estrita é uma questão importante, porque ele que vai viabilizar a trajetória do aluno, né? Entre as disciplinas, e eu acho que a gente tem na UFABC um desafio maior, que é o nosso projeto pedagógico, e que a gente trabalha muito pouco isso com os alunos, né? A gente meio que aposta muito na capacidade de autogestão deles, né? Numa coisa que é difícil de fazer, porque ele tem que construir, né? O aluno ele que monta a sua formação, e a gente dá poucos elementos para ele ir costurando isso. A gente até tem um programa, né, de tutoria que é para ajudar os alunos, mas a gente fazer ele numa escala, né, compatível com as necessidades dos alunos. Então, é algo a ser trabalhado na UFABC, né. O Wilson não falou, mas o projeto agora, né, estamos tentando gestar, ele falou brevemente, mas a gente vai dar uma disciplina que é Introdução às Humanidades e Ciências Sociais, que é uma disciplina para ingressantes do BCH, né? E nessa disciplina a gente vai trabalhar alguns dos elementos que foram trabalhados no curso de escrita e leitura acadêmica, né? E trabalhando alguns textos das ciências sociais, mas dentro dessa perspectiva de exercitar a leitura, exercitar a escrita, porque a gente identifica que é uma oportunidade importante e que é legal também inserir isso dentro do curso, né, como uma disciplina introdutória. Então, acho que é um piloto aí que a gente vai tentar fazer, espero que a Lígia e enfim, outros também possam sentar com a gente para discutir algumas coisas e, de repente, a gente pode caminhar mais para frente para uma proposta mais consistente para o próprio bacharelado, né, e talvez para os outros, né, para as licenciaturas também, enfim, acho que é uma experiência que depois a gente tem que compartilhar aí e ver o que ela, né, o que ela nos traz. Então, acho que era isso que eu queria dizer. Eu fiquei muito feliz de ter participado, né, eu acho que, no fim, a gente precisava de mais tempo, todos os alunos falaram isso, né, nas avaliações, o que é um ótimo sinal. Eu senti, assim, que as pessoas estavam muito a fim de fazer, foi um momento, assim, que é raro até, né, eu dou aula de economia, então, enfim, é uma disciplina, são conteúdos muito mais duros, né, e os alunos estavam muito a fim de estar lá, né, no curso de escrita e leitura acadêmica. Então, eu acho que eu estou muito animada aí com o Wilson para a gente tocar esse projeto agora no modo remoto, né, porque não tem outro jeito. Então é isso, agradeço a todo mundo e fico à disposição. Muito obrigada, Maria Luísa. A gente, na verdade, acabou também se estendendo aqui no tempo, acho que foi muito legal a conversa, pena que a gente não vai poder continuar, talvez combinar um outro evento, uma roda de conversa, alguma coisa, né, se o Gil se dispor e tal, mas a gente vai ter que encerrar agora, e eu queria passar a palavra para o Gil, para ele fazer umas colocações finais aí, e se as pessoas quiserem ficar por mais uns 10 minutinhos depois do Gil sair, a gente pode também continuar a conversa, se for o caso. Gil, tiveram vários comentários, eu posso te passar esses comentários, que são bem interessantes, questões bem interessantes, que eu já peguei aqui no chat, e também fica esse convite de talvez a gente tentar marcar um outro dia, né, aí com uma consulta anterior aí para o pessoal que tem trabalhado com isso, que eu consultei eles muito em cima da hora, né, mas agradeço muito a colaboração de todos. E aí, eu vou colocar novamente a lista de presença, pediram aqui
Eu vou passar a palavra para o Gil. Gil, muito obrigada, eu já agradeço antecipadamente, tá? E a gente vai conversar. Eu também, na verdade, conforme eu disse inicialmente, a gente tem muito assunto para ser debatido e muitos argumentos para serem explicitados, né? Eu teria várias coisas para comentar, mas eu acho que realmente a gente precisa de uma outra oportunidade com mais calma, e eu só acho que não posso deixar de ressaltar a importância que é tematizar essas coisas, né? Na nossa experiência aqui, porque a gente muitas vezes só pensa do ponto de vista do aluno, né? Obviamente que é difícil a gente listar um lado positivo dessa pandemia, não vou nessa direção, não, mas uma questão muito interessante que tem surgido o quanto que a gente está vivendo um momento em que a gente está explicitando as nossas práticas para os colegas, a gente está se colocando numa posição mais solidária, né, em relação de uma forma muito legítima e muito honesta, de dividir, né, os nossos desafios, porque, na verdade, realmente fomos desafiados a produzir uma diferente lógica. E aí, no meio dessa discussão, surgem coisas muito interessantes em relação a dar explicações, porque, na verdade, eu não desenvolvi muito aqui, mas para a gente falar sobre um determinado objeto, a gente precisa ter uma linguagem sobre ele, né? Então, não é que a gente vai fazer cursos de metalinguagem, porque isso tendem a não funcionar. Esses cursos que têm um foco muito só instrumentalizador, preparar para, eles tendem a ser, pode até ser bem-sucedidos em determinados momentos, mas eles só lançam a questão e muitas vezes até criam a ilusão de uma solução. O que eu estou, de certa maneira, quando eu falo é um grupo de trabalho, é que a gente, de certa maneira, tenha, né, essa disponibilidade, essa disposição para trocar mais essas nossas experiências e refletir sobre as nossas práticas, né? Essa é uma situação que eu estou falando, essa questão que nós estamos vivendo hoje, mas a própria ideia de isso que a gente está falando aí do aluno ser mal sucedido, eu quero só relativizar dizendo que muitos e muitos colegas nossos, né, essa discussão que tem sido feita, ela cabe também na própria questão de como é que é a universidade hoje, por exemplo, do ponto de vista, a gente for fazer, já existem pesquisas que mostram isso, do ponto de vista, quem é esse professor que está entrando na universidade hoje, do ponto de vista das suas expectativas também. Então, a gente pode ativar também, de uma forma muito rápida, né, e portanto, não tão interessante, essa ideia também de falar assim, também esse professor não está preparado, então todo esse discurso do déficit pode aparecer também. E claro que não é uma questão de simplesmente chegar a essa conclusão simplista, é uma questão de, dadas as condições, né, de trabalho, dadas as condições de formação, o que a gente pode, a partir daí, criar certas estratégias, como vocês estão fazendo em relação a tentar alçar esse tema a um nível de discussão mais importante, né? Porque realmente ele tem, conforme eu disse aqui, várias consequências, várias repercussões na vida acadêmica, em termos de leitura e de escrita, por exemplo, né? Então, acho que isso é só uma primeira conversa aqui para a gente, e também agradeço, Danusa, e me coloco à disposição para a gente depois aprofundar, trocar experiências e de certa maneira, refletir, né, sobre a nossa própria prática, que é, na verdade, o nosso grande objetivo aqui, né. E eu, então, vou pedir, então, licença, porque eu até falei para a Danusa que hoje realmente foi um dia bem... Acho que todo mundo, eu nem estou colocando isso aqui como um fator para me distinguir de vocês, não, porque eu sei que todo mundo está muito atarefado, né? E eu tenho uma reunião agora para discutir questões de vestibular, estava marcado para 6h30 o vestibular, para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem a temática, e olha como é que ela tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo agora, que é o vestibular para os indígenas, que estava um vestibular marcado, inclusive com as provas prontas, etc., não vai poder ser realizado,
e nós precisamos ter estratégias para esse aluno ingressar, para fazer o concurso e ingressar, porque tem tudo a ver com o próprio movimento da universidade, quer dizer, não entrando aluno, como é que as coisas acontecem, e não podendo ter o vestibular. Então, a gente tem que buscar estratégias que, de certa maneira, façam uma tarefa muito difícil, que é julgar as competências desse candidato, que, na verdade, é um concurso público, né? Você tem determinadas vagas, elas estão abertas, e, inclusive, as pessoas já se inscreveram, etc. Então, nós estamos com esse grande desafio. Depois eu conto para vocês qual foi a solução. Uma delas, inclusive, é produzir talvez um memorial, uma carta, e vejo como é que isso tudo vai ser muito limitado, porque todo processo de seleção ele é enviesado, ele avalia certas coisas e não outras, né? Então é isso, Danusa. Obrigado. Estou à disposição. Obrigada, Gil. E a gente também normalmente acaba às 6h30 mesmo. Hoje o pessoal deu uma esquentada aqui. Muito obrigada por todos, né? E eu também, tenho que sair daqui a 2 minutinhos também. Obrigada, Gil. Boa então, sorte tá bom, lá. uma ótima semana para vocês e bom trabalho, né? Para nós todos. Obrigada, boa noite. Tchau. Prazer. Tchau, obrigada, boa noite. Gente, eu também vou encerrando aqui, agradecer a todos e todas pela presença, e se animarem, a gente também organizar outras ações para discutir esse tema especificamente, porque realmente ficou claro que temos bastante coisa para trocar, para construir junto, né? Então, agradeço e a gente se vê.